Hoje foi dia de um encontro muito especial. Fomos até a sede da Federação Paulista de Futebol para gravar mais um episódio de A Convocação. E o nosso convidado foi ninguém menos do que Mauro Silva, campeão do mundo com a seleção brasileira em 94 e atual vice-presidente da Federação Paulista de Futebol. Uma conversa cheia de histórias, liderança, bastidores do futebol e muito aprendizado. Este é mais um episódio de A Convocação. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez com esse quadro, A Convocação. Você já faz parte desse quadro, eu tenho certeza que você está curioso para saber quem vai ser o meu convidado de hoje. Olha, vou falar para vocês, ele é tetracampeão do mundo, teve mais de 50 convocações com a seleção brasileira. Hoje ele exerce uma função importantíssima dentro de uma das entidades que mais tem trabalhado em prol do futebol brasileiro. É um cara que é envolvido com a classe social, ele é envolvido no desenvolvimento do atleta, com educação, tem fomentado essa tecnologia sobre o futebol no Brasil e, sem sombra de dúvidas, um dos caras que mais tem pavimentado o caminho para os ex-atletas profissionais a seguirem uma gestão no pós-carreira. Hoje está aqui comigo um grande campeão, um amigo, Mauro Silva. Seja bem-vindo, Mauro. Prazer. Obrigado por me receber aqui. É uma grande alegria poder estar aqui de frente a frente com você para a gente bater esse papo tranquilo, aproveitando esse momento especial de Copa do Mundo. Por favor, deixe as suas considerações iniciais. Ricardo, bom, primeiro dizer que a satisfação é minha estar aqui com você. Você é um profissional que eu admiro muito e especialmente uma pessoa, eu diria, pela sua postura, pela sua educação, pela sua preocupação também com a sociedade, com os jovens, né? Então, puxa, é um prazer te receber aqui na Federação Paulista de Futebol. Pelas suas palavras se nota, né, que nós somos amigos, que o Ricardo tem um carinho por mim, foi muito generoso aí nessas palavras, e é um prazer para mim poder estar aqui com você e de falar de Copa do Mundo, falar de futebol, que foi tão importante nas nossas trajetórias, nas nossas vidas, né, Ricardo? Eu falo que me dá uma satisfação enorme estar aqui na Federação. Cada pequena mudança, cada pequena evolução, Ricardo, eu sinto que as oportunidades que eu tive, que você teve, que eu estou ampliando elas para outros meninos e outras meninas aí que podem ter a vida transformadas também através do futebol. Muito legal. Não só carinho, tá, Mauro? Eu tenho por você. Eu tenho uma admiração assim incrível. Eu, com 14 anos, estava vendo você sendo campeão do mundo. Você já conhece um pouquinho essa história, e eu tenho certeza que essa galera que está acompanhando esse bate-papo também se familiariza muito e se identifica muito com aquilo que eu vou falar. Nós assistimos vocês trazendo para nós, o povo brasileiro, uma conquista que o Brasil parou, principalmente pelo momento que o país estava vivendo. Verdade. E também pela perda de um dos maiores ídolos que essa terra já produziu, que foi o Ayrton Senna. Então vocês trouxeram para nós o motivo de sorrir novamente. E isso marcou demais a minha geração. Então, para mim é uma grande honra, um privilégio poder estar aqui de frente com você. Quando você lembra ou pensa da palavra origem, o que vem à sua cabeça? Ricardo, eu lembro muito dos meus pais, assim, né? Quando eu tinha 12 anos de idade, ele morreu de acidente na represa Billings, em São Bernardo do Campo, né? Eu lembro do início da minha carreira, da minha origem, da minha trajetória lá, minha mãe não querendo que eu parasse de estudar para jogar futebol, que eu continuasse estudando sempre. Uma origem simples, uma família simples, mas muito preocupada assim, né, Ricardo, com valores, né, disciplina. Meu pai acabou servindo o exército e ele aprendeu a ler e escrever no exército, então ele dava muito valor na disciplina, na educação, e ele transmitiu isso para mim. Então, quando você fala de origem assim, eu volto lá no
no meu início, na minha mãe, no meu pai, que era apaixonado por futebol, que ele passou essa paixão para mim. E tudo que eles me passaram, né, Ricardo? Esse foi o meu início, essa palavra origem para mim. Eu automaticamente vem à minha cabeça imediatamente meu pai e a minha mãe. Muito legal. Você fala sobre a importância, né, dos dois no que diz respeito à sua mentalidade e colocando ali pilares importantes dessa mentalidade, como a disciplina, que esse É, sempre foi um foco e uma marca sua, né? O foco, obviamente, e o trabalho. E você conseguiu transferir isso do campo, que foi você, Mauro Silva, para a gestão, para fora do campo. Você conseguiu, de forma efetiva, trazer essa mentalidade do que era o Mauro no campo, de focado, de disciplinado, de trabalho, para agora é. nessa área da gestão. Qual, qual foi o momento, Mauro, em que você entendeu que daria para você colocar isso É, na prática na área da gestão, fazendo esse uso de tudo aquilo que você vivenciou no campo, tá. né, enquanto atleta, para agora na área da gestão? Teve um momento assim, foi já ali pensando já em aposentadoria? Qual foi o momento dessa virada? Tá. O Ricardo, foi um processo, na verdade, assim, não é que houve um momento específico, acho que foi um processo. Uhum. Eu, assim, chegou um momento, Ricardo, que eu estava jogando futebol e aquela bola que eu olhava aquela bola e falava, "Ah, essa bola é minha", eu ia, roubava aquela bola, chegava antes. Entendi. Teve um momento que eu comecei a chegar junto, né? Acaba dividindo a bola. E teve um momento que eu olhava aquela bola e dava o bote, falava, é minha. Quando eu dava o bote, a bola já não estava. Aí eu falei, opa, comecei a perceber que a cabeça estava ótima, mas o corpo já não acompanhava o meu raciocínio. Eu falei, puxa, tá na hora de parar. E aí tomei essa decisão de parar. O Lendoiro no La Coruña me ofereceu 2 anos. Eu falei, não, presidente, 2 anos não. Quero um ano de contrato e e na renovação agora, anunciando mais um ano de contrato, eu vou anunciar também que é meu último ano aqui no Deportivo La Coruña. E foi bom, porque esse último ano foi um último ano de homenagens, todo jogo era uma despedida, foi muito, muito especial. E aí, Ricardo, eu não sabia que caminho seguir. Eu não sabia que caminho Isso seguir. com quantos anos, Com Mauro? 37,5, quase 38. Eu fui para a Espanha em 92, com 24, e eu voltei depois de 13 anos, com 37 anos e meio, indo para 38, né? E aí, eu só sabia, Ricardo, eu só sabia que eu não queria ser treinador. Isso eu tinha certeza, Cara, assim. eu sempre tive essa certeza, É Mauro. mesmo? Sempre. Eu nunca pensei em ser treinador. Eu também não, Ricardo, eu também não, porque é, a questão tática, né, que os treinadores aí são apaixonados, obcecados com isso. Eu gosto de discutir tática, mas eu não sou obcecado com isso, como eu vejo que às vezes esse excesso dos treinadores acaba sendo positivo, como o Guardiola, Luiz Henrique, por exemplo, e outros grandes treinadores. E aí, Ricardo, eu sabendo que eu não queria ser treinador, eu comecei a estudar de novo, voltei a estudar, me preparar, tentando ver o caminho que eu seguiria. E aí, quando eu comecei a entender e ver a importância da gestão, da administração, no futebol como um todo, porque eu acompanhei também esses anos na Espanha, a transformação da Liga Espanhola numa indústria de ócio e de entretenimento tão poderosa, gerando tanto dinheiro para o futebol, eu olhava para o futebol brasileiro e falei, caramba, o Brasil tem potencial para ser mais do que é o futebol espanhol, para competir aí com a Premier League. O que que falta? Falta uma boa gestão, uma boa administração, transparência. E aí, quando o presidente Reinaldo fez a proposta para vir para a federação, eu falei, poxa, eu acho que aqui é o lugar onde eu posso mais contribuir para a evolução, para a modernização do futebol. Isso já fazem 11 anos, Ricardo, e aí eu vim e estou feliz com essa possibilidade, mas foi um processo, sem saber assim exatamente que eu não queria ser treinador, e em alguns momentos fui um pouco para a área da comunicação também, que é uma área interessante, assim, a Uhum. televisão, a rádio, muitos atletas fazendo sucesso nessas áreas também,
mas foi na gestão, na administração que eu me identifiquei por esse potencial de impacto realmente no futebol e, consequentemente, na sociedade, porque ao mesmo tempo que o futebol ele tem esse poder de gerar receita, né, de impactar os clubes positivamente, gerando mais receitas, que eles investem em centros de treinamento, numa estrutura melhor, ele transforma vidas, né, Ricardo, de muitos Exatamente. meninos, de muitas meninas. Isso me fascina, me dá uma grande energia estar aqui olhando para cada menino, cada menina que acaba através do futebol tendo a sua vida impactada, transformada. E isso, Mauro, sem sombra de dúvidas, é algo muito evidente quando diz respeito à sua figura, né? O que hoje você representa para o futebol paulista e brasileiro, porque esse trabalho que você vem fazendo aqui, junto com o Reinaldo, junto com todo o seu time, que trabalha de forma muito árdua para que o futebol cresça e haja mais oportunidades. A área da inclusão, o que vocês É, fazem também é algo incrível e digno de aplausos, porque isso mostra que existe uma preocupação com aqueles que precisam também ser assistidos. E isso, quando a gente fala nessa área, eu me atento muito para aquilo que eu vivi é, enquanto garotinho, de não ter o acesso, de não ter as oportunidades. E hoje eu sei que esse trabalho ele é real e tem causado muito impacto na vida de muitos jovens, de muitas crianças, e esse trabalho de inclusão também. é. E isso, para quem conhece o futebol e tem a oportunidade de acessar um pouquinho para conhecer o que você vem realizando junto com todos aqui dentro da Federação Paulista, realmente tem causado um impacto maravilhoso na vida de muitas crianças, na vida de muitos jovens. O futebol paulista, já te falei isso, é, é o futebol que todo mundo quer jogar. Quem não joga aqui no o Paulistão, por exemplo, no futebol paulista, deseja vir jogar É. porque sabe que é um campeonato muito competitivo e organizado. Claro. E vocês prezam muito por isso, né? E isso daí, cara, você vem fazendo de uma maneira muito excelente. Agora, é importante para os atletas que estão assistindo entenderem que você com 37 anos parou de jogar e ainda não sabia o É. que fazer, para onde ir. Nunca é tarde, né, Mauro? Imagina com 37, né, Ricardo? Eu acredito que eu sou de uma geração assim, e que eu vou chegar nos 90 anos. Eu brinco com a minha esposa às vezes com a Teruma, eu falo assim, não, eu vou contar até 100, depois eu paro, tal. Então nós somos de uma geração, você mais jovem do que eu, que vamos viver muito, né, Ricardo? É, E assim, eu acho que a gente tem muito para contribuir, né? Eu quando falo de legado, né, Ricardo, eu quero olhar para trás um dia e falar, poxa, eu deixei um país melhor, uma sociedade melhor para os nossos filhos, para é os isso. nossos netos. Eu acho que esse é o legado de qualquer pessoa, né? Então, hoje, aqui, que você bem citou aqui na federação, a gente ter fechado, por exemplo, uma parceria com o Unicef, que é a primeira parceria que o Unicef fecha com uma entidade na América do Sul. O Unicef nunca tinha fechado nenhuma parceria com uma entidade esportiva. Eu acho que é o reconhecimento deles, falando, Sem puxa, sombra de o dúvidas. trabalho que vocês fazem tem a ver Uhum. com o que a gente acredita, E o sabe, Ricardo? resultado, né, Mauro? É, porque a gente está muito assim, né, Ricardo? Eu sempre falo assim para os treinadores, para os coordenadores, profissionais que estão nos clubes, e especialmente nas categorias de base. Eu falo, tem 200 meninos ali. Quem vai se tornar jogador de futebol? Um, dois? Então eu falo assim, qual é o papel de vocês, os trabalhos de vocês? É que esses meninos que estão ali, eu não sei se eles vão sair melhores jogadores, mas eles deveriam sair melhores pessoas. Cada criança que passa no clube, o papel do treinador é educar, é orientar. E assim, eu falo, né? E outra, as crianças aprendem pelos exemplos. Não é Perfeito. o discurso, não é o que você fala, é o que você faz. Eu falo, Ricardo, porque eu tive a sorte, a felicidade de trabalhar com grandes profissionais, assim. E pessoas que eu tenho uma grande admiração, como você, por exemplo, como o Carlos Alberto Parreira. O Parreira, Ricardo, Foi meu treinador. eu olhava para ele no Bragantino, eu garoto ainda, o Parreira voltando de 14 anos no mundo árabe, fora do Brasil, na Europa, eu falava, pô, eu quero ser igual a ele, um cara super educado, Educado, culto, inteligente. inteligente. No Ricardo, o É, Parreira nunca gritou no é vestiário. O verdade. pessoal acha que o futebol precisa usar um vocabulário mais agressivo, a pessoa dizer, Parreira, olha,
Então, Ricardo, ele teve um impacto na minha vida, assim, no que eu me tornei como profissional e como pessoa, que eu sempre lembro disso. Então, eu sempre falo para os profissionais dos clubes, eduquem, orientem, porque assim, primeiro, se der certo como jogador, é uma carreira curta. É. Eu parei com 37,5, e você também. Fui até os 43. Caramba, o Ricardo foi longe, Eu fui rapaz. um pouquinho mais, Mauro. Fui teimoso, Mauro. Não, você é super disciplinado. Não, você é um exemplo de disciplina. Mas é isso, né, Ricardo? E a gente pode depois, se a gente se preparou, se a gente teve uma boa educação, disciplina, trabalho em equipe, esse esforço diário, essa consistência, a gente pode continuar contribuindo com o futebol. Então, Ricardo, eu sempre falo o papel do futebol, tanto que a gente colocou no propósito aqui nosso. A Federação tem um propósito hoje, que é muito legal. A gente trabalhou nele aqui. Junto com a Fundação Dom Cabral, que é uma escola de negócio, e o nosso propósito hoje da federação é transformar a sociedade pela educação e pela paixão ao futebol. A gente colocou educação no nosso propósito, tentando valorizar a educação no Brasil, que é um país que não valoriza o professor, não valoriza a leitura, não valoriza a educação. A gente falou, vamos tentar usar o futebol para a gente dar esse bom exemplo, né? Eu sei que você é um cara que se expressa super bem, já me contou lá quando você teve com o Carbone no Valência, como a leitura fez uma diferença na sua vida, né? Então, poxa, né, Ricardo? Então, o futebol transformou a gente numa pessoa, num cidadão melhor, e eu acho que esse é o legado, espero que o futebol faça isso com outros jovens. É que às vezes no campo, no futebol profissional, né, Ricardo, eu falo que eu me frustro um pouco, porque eu ainda vejo muitos comportamentos que me decepcionam, eu falo assim, porque os jovens que estão em casa lá, eles têm os atletas como um espelho, né? E eu espero que os atletas causem um impacto positivo na sociedade, como a gente tentou causar. Mas às vezes a gente vê alguns comportamentos ainda dentro de alguns jogos que está longe de ser o ideal, mas eu acho que a gente vai continuar trabalhando cada vez mais para que esse ambiente ele seja um ambiente que transmita bons valores, bons comportamentos e dê bons exemplos para os jovens e para os adolescentes. Eu acho que esse deveria ser o grande papel do futebol, do esporte, né? Maravilhoso, concordo com você e faço aqui um apelo para você, atleta, ex-atleta. Eu, enquanto atleta, eu sempre levei na minha bolsa, na minha mala, os meus livros, porque eu entendia que o futebol ia passar e a minha vida ia continuar. Já estive aqui com você, Mauro. Aqui, não sei se foi nessa sala, mas já vim aqui na federação enquanto atleta, por causa dessa abertura de um diálogo, de uma conversa e de dar voz também ao atleta e falar assim, em que nós podemos melhorar para o crescimento e desenvolvimento do nosso futebol. Isso daí sempre ficou muito claro. Você sempre deu essa abertura. Estive aqui com Dorival Júnior, estive aqui com outros treinadores e amigos e companheiros de time. E você precisa se interessar por esse assunto, porque como o Mauro falou, eu também concordo. Você também tem uma responsabilidade muito grande para que haja cada vez mais essa fomentação para que a criança busque um estudo, busque se capacitar. Nem todos vão conseguir se tornar ou ser um atleta profissional de futebol bem-sucedido, mas sim a responsabilidade minha enquanto atleta, como foi do Mauro e como é a de vocês, é de sim ser esse bom exemplo para essas crianças na parte da educação. Isso daí sempre ficou muito claro e parabéns por isso. Mauro, a gente mergulha agora um pouco no universo da seleção brasileira. Que bom. E esse universo, você foi mestre, você representou milhões de brasileiros e eu sou um desses que fui muito representado por você e eu contei a história de 94. Mas em 94 especificamente, falava-se muito de Romário e de Bebeto, né? E isso daí sempre vai ser assim o futebol, isso é muito claro. Quem está lá na frente, quem faz gol, quem decide, é muito mais exposto, né? Tem muito mais evidência. Mas qual a importância sua? Eu sei, mas qual a importância sua dentro dessa engrenagem de futebol, dentro da seleção brasileira, em especial lá em 94, para que Romário e Bebeto decidissem lá os jogos lá na frente? Ô, Ricardo, não, muito bom falar de Copa do Mundo, né? De seleção brasileira. É maravilhoso, É né? muito bom, muito bom. Ricardo, caramba,
Eu, com o meu perfil assim, eu sempre tentei muito contribuir, na verdade, na seleção, em todos os clubes que eu passei, com esse olhar de união, né? Da gente sempre tentar colocar os interesses da seleção e não é falsa modéstia assim. Eu sempre em todos os clubes que eu passei, especialmente na seleção, falei, gente, quem tem que brilhar é a seleção brasileira, não é o Mauro, não é o Dunga, não é o Cafu, não é o Jorginho, o Branco, o Leonardo, Ricardo Rocha, Ricardo Gomes, Márcio Santos, Aldair, o Meu Bebeto, o Deus. Romário. Quem tem que brilhar é a seleção brasileira como um todo, né? E nós só vamos alcançar os nossos objetivos se nós todos estivermos juntos, unidos, né? Então eu sempre trabalhei para tentar criar essa harmonia junto com o grupo, com o treinador lá, para você alcançar o sucesso. Eu acho que essa, fora do campo, essa foi a minha contribuição. E dentro de campo, Ricardo, muita determinação, muita garra, muita atenção dentro de campo. E uma das coisas que eu sempre achei que eu fazia bem também, Ricardo, é estar muito tranquilo, muito sereno. Eu sempre acho que nos momentos mais importantes, mais decisivos, mais tensos do futebol, que são muitos, eu estava muito tranquilo, Ricardo, dentro de campo para conversar com o árbitro, para conversar com o companheiro, assim. Então, eu acho que eu era um pouco esse personagem aí que tentava conectar, unir todo mundo ali. Não era sozinho nesse trabalho, né? Tinham muitos na seleção de 94, sei lá, Raí, Cafu, Zete, enfim, muitos, assim. A gente era um grupo, na minha visão, muito especial nesse sentido, assim, de compromisso, de união, aquela seleção que entrava em campo de mãos dadas. Aquilo não era uma É, coisa para a torcida ou para a imprensa, era uma coisa muito genuína daquele grupo que sofreu muito, que foi muito criticado e que queria trazer uma Copa para o Brasil para dar uma alegria. Após o Brasil, como você muito bem comentou, Ricardo, ter perdido os foi. maiores ídolos. É, Eu nunca, de verdade, eu não me lembro de ter chorado assim pela morte de uma pessoa que eu tinha tão pouca relação. Pô, quando saiu a notícia, Ayrton Senna foi. morreu, Ricardo, Não, eu o tava na Brasil Espanha, parou. eu chorei, cara. Eu Foi. falei, puxa, eu acho que todo brasileiro tinha essa admiração, esse respeito. Era um cara que fazia a gente sentir orgulho, É, muito orgulho de ser de ser brasileiro, em brasileiro. cada vitória, cada momento no pódio ali com a bandeira do Brasil, ou seja, então a gente queria um pouco naquele momento de plano econômico prestes a iniciar, né? A seleção brasileira, 24 anos sem ganhar uma Copa, a perda de um ídolo, a gente usou tudo isso de combustível para ganhar uma Copa. Mas assim, volto a dizer, Ricardo, eu acredito muito nessa união, na simplicidade daquele grupo, de trabalho, de dedicação, de grandes homens, assim, né? Mais do que jogadores, eu acho que ali tinha grandes homens com caráter, com personalidade, gente simples que queria fazer o Brasil ser campeão. Aí o dinheiro estava em segundo plano, né? Sim, Tanto que a gente decidiu em algum momento ali na premiação total dividir a premiação, em vez de ficar só com os atletas e a comissão, massagista, fisioterapeuta, roupeiro, todo mundo vai ganhar a mesma coisa, vamos dividir esse dinheiro por todo mundo, e essas pessoas acabaram muito envolvidas ali por essa decisão, ou seja, eu sou suspeito, claro, eu tive presente nesse grupo, mas era um grupo de pessoas muito especiais, assim, gente muito simples, muito honesta, muito trabalhadora e com princípio, com valores, assim, né? Vou dar exemplo, sei lá, o Raí era o capitão da seleção. O Raí teve comigo durante toda a trajetória. Ele era o capitão. E ele foi substituído durante a Copa, foi. perdeu a faixa de É, capitão. E o Raí foi para o banco de reserva. A faixa de capitão foi para o Dunga, entrou o Mazinho. O Raí em nenhum momento fez nada, não reclamou de nada, não criou nenhuma dificuldade para o grupo, né? Então esse tipo de comportamento é um exemplo de uma seleção que quer ser campeã do mundo, né? Vou dar outro exemplo, o Bebeto, ele sempre foi protagonista nos clubes que ele jogou, um dos principais atacantes do é mundo, estava verdade. comigo lá Corunha. E teve um papel secundário de coadjuvante ali para o Romário. Ele, de certa forma, se É, sacrificou um pouco para ser o cara para servir o Romário e também não reclamou de nada, fez esse papel. Ou seja, eu acho que esse tipo de sacrifício, de deixar o salto alto de lado, a vaidade de lado e todo mundo trabalhando pela conquista, Ricardo, é o que faz um time ser campeão. Muito além, lógico, da qualidade técnica, né? Mas eu falo assim,
Você ganhar uma Copa do Mundo, Ricardo, não é só você ter a melhor seleção, você precisa ter mais do que isso, né? Não é só ter aquele time que ele tecnicamente é superior. São muitos detalhes, muitas coisas, e você pode ter o melhor time, tá mais motivado e mesmo assim não conquistar. De tão difícil que é você jogar uma Copa do Mundo. Uau! Você dá uma lição de liderança aqui, eu te observando na sua fala, você pontua a sua função, que era muito clara, você sabia o que precisava fazer, você entendia que precisava se sacrificar para que os demais pudessem se sobressair e decidir, cada um dentro da sua função, né, entregar o seu 100%. Você pontua a importância das pessoas nos bastidores dentro da seleção brasileira, que essas pessoas são tão importantes quanto os protagonistas dentro do campo, e isso eu acho fantástico. Você fala sobre o ambiente positivo que vocês conseguiram criar dentro dessa seleção, de um cara que sai como titular da seleção, sendo o capitão da seleção, e é difícil você não deixar o seu ego falar mais alto num momento como esse, e aí você sim entende que o time que você faz parte é muito mais importante do que o seu momento, se ele é positivo ou negativo. Nesse caso foi negativo do Raí. E isso foi fundamental para que no final da competição vocês conseguissem a tão sonhada taça de campeão do mundo para trazer e colocar um sorriso no rosto dos milhões de brasileiros, né? Liderança é sobre isso. Você entender que você pavimenta caminho, mas que em volta de você existe pessoas que te dão todo esse suporte, falam assim, vai que nós acreditamos em você, nós estamos juntos dentro desse processo. E vocês tinham nessa seleção em 94 um garotinho chamado Ronaldo Nazário, né? Era Ronaldinho ainda, né? Era Ronaldinho ainda, né? Ele era novo. 17 anos. 17 anos numa Copa do Mundo. Mauro, é muito importante, a gente hoje tem uma seleção com bastante jovens, né, que estão indo para a sua primeira Copa do Mundo. Qual seria o conselho do Mauro Silva para esse conselho de liderança para os jogadores mais experientes? Como receber e de que forma dar tranquilidade e suporte para esses jogadores mais jovens para que eles possam performar e entregar tudo que eles têm condições de entregar na seleção? O Ricardo, primeiro eu diria assim que o acolhimento, né, quando o jovem chega na seleção ali, ele ser bem recebido, ser bem acolhido ali, faz uma diferença enorme, né, dele se sentir valorizado, de se sentir integrado, né? Então a forma com que os mais velhos acolhem os mais jovens, como eles orientam, eu falo porque isso aconteceu comigo, né? Quando eu comecei a ir para a seleção brasileira, eu jogava com o Ricardo Gomes e Moser atrás de mim, caramba, eu me sentia ali no céu, cara, com esses dois grandes zagueiros do futebol brasileiro. Cada coisa branco, né, Jorginho, cada coisa que eles me diziam, Ricardo, eu falei, caramba, o que esses caras falam, eu faço aqui. Então, você se sentir querido, você se sentir valorizado, é importantíssimo para a sua performance, né? Então, primeiro, esse acolhimento, que todo mundo se sinta à vontade. E depois, Ricardo, eu falo assim, o que eu diria como líder é assim, trabalha para o seu companheiro do lado, ajuda o seu companheiro do lado. Se todo mundo fizer essa entrega de ajudar, de ter essa disposição realmente, isso fortalece demais o grupo, né? Nunca apontar o dedo, né, Ricardo? Que a gente sabe que no futebol isso muitas vezes acontece nos momentos difíceis, na derrota, de cada um querer transferir, a culpa é do goleiro, a culpa é do zagueiro. Gente, quando o time perde, a culpa é de todo mundo, né? Então, a gente não tentar transferir responsabilidade, a gente sempre olhar, fazer esse olhar, essa autoavaliação, falar assim, peraí, o que eu posso me doar mais para a seleção, né? O que eu posso fazer de mais para esse grupo, né, Ricardo? Eu acho que esses pequenos detalhes e esses comportamentos é o que faz um grupo vencedor, Ricardo. Eu não tenho dúvida de quando tem esse olhar assim de trabalho, de ajudar o companheiro,
de cuidar das pessoas, porque isso faz uma diferença enorme. Tem uma frase que outro dia eu li no livro que eu gostei muito, né? Que fala assim que todo mundo deveria tratar os colaboradores, né, da empresa, no caso, como se eles fossem os seus melhores clientes, porque são os colaboradores que vão atender os seus melhores clientes, né? Então, você deveria tratar todo mundo para que todo mundo se sinta querido, se sinta cuidado e que faça o mesmo. Então, esse ambiente de alta performance tem que ser muito um ambiente de união, um ambiente de cuidar das pessoas, de motivar as pessoas, das pessoas se sentirem queridas e motivadas e felizes, que elas vão produzir muito mais. Um cara que está feliz, que está contente, que tem um bom ambiente, ele produz muito mais, né, cara? Então esse é o conselho que eu daria, que eles se cuidem, que se ajudem, porque a competição vai ser muito difícil, que os momentos difíceis também, que eles estejam cientes que a vida não é linear, né? A vida é volátil, cheio de altos e baixos, e quando os momentos difíceis aparecer, é um momento deles tentarem se unir, se apoiar e fechar o grupo, né? E não apontar o dedo para um, para outro, para o treinador, né? Então, Ricardo, esses comportamentos assim, para mim é o que faz a diferença de um time ser campeão ou não. Porque se não tiver isso, não se ajudar, não se apoiar e os jogadores não se sentir queridos, né? Eu falo porque o Parreira me fazia me sentir super querido, Ricardo. Eu lembro em 94, vou te dar um exemplo, assim, tinha muito aquela discussão, Mazinho tem que jogar, né? Então o Mazinho tem que jogar, isso desde a preparação. O Mazinho tava voando, Ricardo. É mesmo. O Mazinho tava voando. Assim, O Mazinho sempre quase que 100% os grandes todo mundo querendo Não, alguma... o Mazinho tem que jogar, alguém vai sair. seja, E claro, os caras queriam tirar um volante, o Mauro ou o Dunga, né? E eu tenho uma relação muito boa com o Parreira, e ele me chama, Ricardo, antes da Copa do Mundo. eu tenho uma história com ele muito legal, vou contar também. Você conta que eu adoro ele. E ele me chama antes da Copa do Mundo, me fala assim, Maurão, eu queria te falar uma coisa, só para você ficar tranquilo, ele falou. Tá toda essa pressão pro Mazinho jogar, entrar no seu lugar, entrar no lugar do Dunga, eu só queria te falar, ele falou, você vai ser o titular, eu tenho plena confiança no seu trabalho, no que você entrega, e você vai ser o titular. Ele me falou assim, cara. Aí ele falou assim, até porque se eu te tirar do time eu vou ter um problema lá em casa. Eu falo porque eu tinha uma relação muito boa com a Leila, com a esposa, com as meninas, cara, do Bragantino, né? Eu tinha relação muito próxima com a família. Então ele me fala. Não queria pegar esse problema em casa para ele. Ele falou assim: ó, pode ficar tranquilo, você vai ser o titular, porque se eu te tirar, eu também vou ter um problema lá em casa. Pô, eu achei assim, lógico, foi uma brincadeira dele, mas assim, né, Ricardo? Mas assim, demonstra o cuidado que ele tem, né, para até perante a família dele, me deixar claro como eles gostavam de mim, como eu era querido. Eu nunca esqueci disso, cara. Muito legal. Parreira, cara, nossa, foi um mestre para mim também. Foi um mestre. É o que eu aprendi com ele. Assim, eu levo para a vida, né? Em 2005, eu já comecei a fazer parte daquele ciclo, né, de jogadores para a Copa de 2006, desde a minha primeira convocação em 2002, após o pentacampeonato. Aí, 2003, eu vou para o Valência, no meio do ano eu faço 2003, de janeiro a junho, no Santos, sou artilheiro da Libertadores e vice-campeão. E aí eu sou vendido para o Valência. Chego no Valência, eu começo super bem, e aí vira o ano. Em 2004 eu sou convocado para a Copa América. Então aí a gente ganha a Copa América no Peru, e aí entra 2005, eu vindo convocado, fazendo parte desse ciclo, e eu me lembro, Mauro, como se fosse hoje, Uruguai e Brasil, lá em Montevidéu. E aí, assim, o brasileiro queria porque queria o Robinho estava super bem, estava encantando, né, naquele ano, e o Ronaldo indiscutível. Todos estamos de acordo, não tem discussão nenhuma, não tem problema nenhum. E aí, Mauro, eu me lembro que o Parreira me chamou num treino, um dia antes do jogo, e me chamou de lado e falou assim, Ricardo, eu quero que você saiba que amanhã é você que vai fazer a dupla com o Ronaldo. Que legal. Tá? É o seu momento, você tá bem, e se prepara. Fantástico. Que legal. E aí foi uma surpresa, porque ninguém esperava. Que legal. Né?
o Ronaldo com uma característica incrível e eu com uma característica de 9 ali, então entendia que era eu o cara que tinha que fechar a tampinha da panela, que tinha que recompor para que o Ronaldo fique, e para mim estava tudo certo e eu fiz isso com muita alegria, né? Então o Parreira, ele sempre olhou assim para todos e tomava a decisão que era um cara convicto daquilo que ele, né? E tinha esse cuidado de chegar para o atleta e falar assim, olha, é você que vai, tá? Tá todo mundo falando, então já vamos acabar com isso, pelo menos na sua cabeça, pra você não ficar pensando se é você, se não é. Ficar tranquilo. Vai tranquilo, concentra no que você tem que fazer, porque tô contando com você. Como funciona a mente de um campeão diante de tanta expectativa de milhões de pessoas, no caso nosso, brasileiro, diante de uma Copa do Mundo? Como ele precisa, ou como ele lida com esse tipo de cobrança, que é uma pressão gigantesca, né? Você falou de 24 anos que o Brasil não ganhava uma Copa, e ganhou lá em 94, foi isso, né? Agora acontece a mesma coisa, né? São 24 anos. E volta nos Estados Unidos de novo. E volta nos Estados Unidos de novo, né? Só que uma pressão também muito grande, Mauro, né? Como funciona a mente de um... O Ricardo, caramba, o espanhol tem uma frase, você que morou na Espanha há tantos anos, né? O espanhol fala isso, né? De você olhar o copo meio cheio ou meio vazio, né? Ricardo, eu sempre olho o copo meio cheio, assim, como filosofia de vida, assim, eu te falo isso. Então, o que eu falo, né, Ricardo, com relação a esse exemplo que eu estou dando? Quando você está na seleção brasileira, numa Copa do Mundo, é o que você falou, você pode encarar aquilo como uma pressão e uma grande responsabilidade que né, uma grande pressão ou uma grande responsabilidade que é isso mesmo, é verdade, mas ou como um grande privilégio. Eu olhava, Ricardo, eu falava, eu estou realizando um sonho de criança, eu estou na seleção brasileira para jogar uma Copa do Mundo, meu amigo, eu estou no lugar que eu quis estar minha vida toda, Ricardo. Então, eu com esse olhar, né, de gratidão, de alegria por estar ali, eu sempre conseguia ter um equilíbrio emocional, uma tranquilidade muito grande, né, Ricardo? Porque eu sempre olho na minha vida, em todos os momentos, e eu agradeço a Deus, falo, gente, eu sou muito privilegiado, Deus me tratou muito bem, eu tenho muito mais coisas do que eu precisaria ter, então eu tô sempre feliz e grato, Ricardo. Então essa posição de gratidão, assim, de alegria, de energia positiva, ela me dá paz, ela me ajuda a estar tranquilo. Aí eu falava, eu vou arrebentar no jogo, vou ser o melhor em campo, vou partir para cima desses caras. Então eu administrava, Ricardo, sempre olhando desde um privilégio, que eu estava realizando um sonho de criança, que muitos jogadores, grandes craques do futebol brasileiro não tiveram a oportunidade de vestir a camisa da seleção brasileira, nós tivemos, de jogar uma Copa do Mundo, né, de chegar numa final de Copa do Mundo. Então, claro, no momento ali que poderia ser de pressão, eu transformava aquilo num momento de alegria, de gratidão. Então isso me dava tranquilidade e serenidade, isso me ajudava, né, Ricardo? Lógico que essa construção desse olhar e desse posicionamento foi uma coisa com o tempo, né, Ricardo, que eu me senti realmente assim para estar mais tranquilo, porque, claro, eu também estava no ônibus ali às vezes e quer vir um pensamento ruim na sua cabeça, falar, puxa, se eu perder uma bola que sai um gol lá, mas eu, não, sai daqui, era uma luta, né? Já substituía esse pensamento negativo e falava assim, eu vou ser o melhor em campo. Para um pensamento de confiança. Eu vou arrebentar com o jogo. Eu vou ser o melhor em campo, vou arrebentar com o jogo hoje, entendeu, Ricardo? Eu automaticamente já lutava aquele conflito interno ali, mental, para tirar qualquer pensamento negativo. Falava, não, eu vou ser o melhor em campo. Porque se a gente não sair em campo com toda essa pressão, com toda essa expectativa confiante, o jogador não joga, né, Ricardo? Eu falo assim, porque a pressão realmente existe, ela é enorme. Então o Guardiola falava isso, né? Se você sair para jogar como se você imaginar que você está lá no seu campinho, na sua casa, brincando com seus amigos, é quando você vai render mais. Então, lógico que é mais fácil falar isso do que fazer, sim, mas eu, com o tempo, Ricardo, eu tinha essa tranquilidade, essa paz, falar, meu Deus do céu, eu tô onde eu sonhei minha vida toda tá, e eu vou partir para cima, eu vou arrebentar com o jogo hoje aqui.
Então isso me dava uma alegria, uma satisfação, e eu tentava na cabeça, mentalmente, não deixar nenhum pensamento negativo me dominar, porque é natural os pensamentos negativos querer ver, mas é uma briga, né, Ricardo? E Não isso dá para evitá-los, né, Mauro? é difícil, Ricardo, é difícil porque ele quer vir na sua Aham. cabeça. Mas assim, o que eu te falo também, Ricardo, que outra coisa que era importante para mim, o que você consome. Eu falo no sentido espiritual, Muito no bom. sentido mental. Eu falo Aham. assim, porque, por exemplo, eu não gostava de ler nada e eu não gosto de ver nada, de ler nada que me faz mal. Eu acho que da mesma forma que um alimento físico que não tem uma qualidade boa, que está estragado, ele te faz mal para o seu Uhum. corpo, um alimento espiritual ruim, ele faz mal para sua mente, ele faz mal para sua cabeça. Então eu não gosto de consumir, por exemplo, ficar lendo jornal de cara me criticando, redes sociais com críticas, assim, eu quero me focar e ter tranquilidade, ter paz de espírito. Eu acho que esse cuidado também de você cuidar dos seus alimentos espirituais, com quem você convive, com quem você fala, porque né, Isso influencia, tem o isso poder de influenciar muito. tem, porque tem uns caras que são uma nuvem negra, É. né? Que o cara olha, vê tudo ruim, É tudo verdade, só negativo. enxerga cenário de E, caos. cara, eu falo assim, eu sempre falo, pra você ganhar com o Bragantino, o Deportivo, eu falo assim, se você não acreditar que você vai ganhar, É. pô, já é difícil pra É caramba. verdade. Vou sair em campo lá com o Bragantino, Você já sai pra guerra, pô, já... eu falo assim, como é que você é campeão paulista superando o Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos? Como é que você é vice-campeão brasileiro contra os melhores times do Brasil? Na Espanha com o La Coruña, como é que você supera Barcelona e Real Madrid se você não sair em campo acreditando que você vai conseguir? Então essa programação mental, essa convicção, essa mudança de mentalidade, falar, opa, aqui não, vamos para cima com tudo que vai dar. Eu acho que faz uma diferença enorme essa atitude, como você enfrenta as coisas, entendeu, Ricardo? E eu sempre gostava de enfrentar assim, tranquilo, sereno, mas com muita garra, me fazia bem. Eu estava em campo assim, eu te falei, né, muito tranquilo, sereno, achava que tomava boas decisões assim, e o Parreira foi um cara que me ajudou nisso, porque ele era um espelho, Ricardo, que olhava assim e falava, porque assim, era um comandante muito tranquilo, muito sereno. Muito, é Eu verdade. olhava ali e falava, pô, se o meu chefe comandante tá tranquilo, Tá eu também tranquilo. estou aqui tranquilo. Ele transmitia Ele isso, transmitia, né? e eu Deixava aprendi o isso com ambiente ele. Exato. tranquilo, né? Tem muito trabalho, né? Existe cobrança, mas existe muita confiança em vocês. Vão, façam, é por isso que vocês estão aqui. Você falou algo muito legal, que você não deixava essas mensagens, essas notícias negativas te consumirem, né? E o Edmilson, a gente teve esse papo aqui também, aqui na convocação, né? O Ed falou para mim que em 2002, né, a mãe dele, quando ele liga, ele fala com a mãe dele falou assim, filho, olha, não fica triste, porque pegaram a sua camisa aqui e viraram de cabeça para baixo e falaram que você foi o pior no jogo. E o Ed disse assim, sério, mãe? Eu nem sabia. Mas, ó, pode ficar tranquila que eu vou fazer o que eles virem de novo a minha camisa e deixem lá do jeito que tem que estar. Tá bom? Ou seja, isso demonstra também que ele não consumia essas notícias negativas, né? E isso, Mauro, querendo ou não, faz muita diferença. Eu assisti um filme, e aproveito aqui para trazer até esse insight para quem quiser assistir. Eu assisti um filme chamado O Dilema das Redes, onde as pessoas estão sendo se envolvendo demasiado com o mundo virtual e perdendo o mundo real, a vida real, né? Então, a gente está hoje envolvido a milhões de informações que o ser humano não está preparado para isso. Não está preparado para isso. E se não tiver um controle em relação a isso, sim, tem um potencial de destruição muito grande. Tirando confiança, roubando a essência, desencorajando muitas pessoas. E eu acho que sim, que é muito importante que os atletas, os profissionais que lidam com tanta pressão assim, entendam um momento de switch off, desliga e se concentra naquilo que precisa fazer, não tendo dúvida da sua entrega, do seu potencial, da sua capacidade. Você falou aqui, poxa, ganhei com o Bragantino, né, vencendo grandes clubes, ganhei com o La Coruña, né, ganhei com a seleção, ou seja, eu sei quem eu sou e o que eu posso fazer. Se você duvida do seu potencial, você já perdeu. Você já perdeu porque a gente não vai ter ninguém
sacudindo a gente todos os dias e falando assim, ó, eu acredito em você. Normalmente é o contrário, né, Mauro? Normalmente a gente tem um monte de gente Jogar pra falando trás. assim, ó, Não vai dar. você não vai conseguir. Esquece. Você não vai conseguir, não vai dar conta. Eles são mais poderosos do que você, eles têm muito mais potencial, têm muito mais recurso, e você chega num momento que não está bem, eles chegam nos melhores momentos. Mas aí quando você veste a chuteira, quando você veste a camisa, tá aqui, né? Iguala tudo, né? E aí quando a bola rola, diferente demais isso daí. Teve algum momento assim na sua carreira em que você teve que lidar com uma situação muito dura e isso exigiu bastante de você para você superar esse momento de dificuldade dentro do esporte, eu falo, tá? Dentro do esporte, dentro da seleção brasileira, pode ser em algum clube. Tá. O Ricardo teve, né? A nossa vida é isso, é volátil, né? Cheio de altos e baixos, assim. Não, teve muitos, assim. Um momento difícil, assim, bastante, foi depois da Copa do Mundo de 94, porque depois da Copa do Mundo de 94, eu vinha arrastando uma tendinite crônica no tendão patelar. E é chata essa tendinite, né, então, mas eu já vinha, já porque eu fiquei sem férias, emendei com Copa América, eu vim para a seleção, Ricardo, e me incomodava o joelho, assim, quando tinha treino de manhã e de tarde, então me incomodava muito. Mas aí eu quietinho, falei, não vou falar nada aqui, Copa do Mundo, os caras loucos para cortar, eu aguentei. E aí, depois da Copa, eu tive que operar o joelho, eu operei o joelho, tendão patelar, 4 meses, recuperei e voltei a jogar. E aí eu tive que fazer uma ressonância magnética depois dessa cirurgia no joelho, porque eu estava com uma dor no tornozelo direito. Começou a doer. Eu operei o joelho, joguei 4 jogos do Deportivo e o tornozelo incomodando pra caramba, ressonância magnética. Vou lá em Barcelona, faço. E o diagnóstico foi uma necrose no tornozelo direito. E aí o médico do Barcelona falou assim, puxa, Mauro, essa lesão que você tem é muito grave. Ele falou, talvez existe uma chance considerável de que você não volte mais a jogar futebol. Sério, assim, Mauro? Tava com 26 anos, Ricardo. Foi um momento bem difícil, assim. Eu falei, puxa vida, caramba, tinha sido campeão do mundo, 26 anos, tinha uma etapa aí pela frente, né, Ricardo? Aí eu falei, caramba. A sua carreira poderia, ele estava dizendo, poderia ser interrompida por causa da necrose. Da necrose da no tornozelo patela. direito. No tornozelo. No tornozelo direito, no astrágalo, no osso do tornozelo direito. E aí, Ricardo, puxa, esse momento foi difícil, mas nessa questão de olhar o copo meio cheio, meio vazio, como eu te comentei aí, que eu sempre tento encontrar nos momentos difíceis, eu tento me apegar a alguma coisa, sabe, Ricardo? E aí, o meu filho Maurinho, que tinha nascido em 94, o Maurinho em outubro de 94, ele estava com 1 ano, ele estava quase cumprindo 2 anos. E aí eu falei, caramba, eu não posso treinar, não posso jogar, mas pelo menos eu fico em casa com a minha esposa, eu cuido, vou brincar com o Maurinho, vou estar com ele. Isso me tirava daquela questão de falar, não, como eu não posso jogar, não posso treinar por enquanto, eu vou curtir o meu filho, vou estar com o meu filho em casa. E aí, mas eu vou fazer o possível, eu vou dar tudo que eu tenho dentro de mim para me recuperar. Sabe, Ricardo, isso, poder estar com o Maurinho ali e falar, puxa, eu não posso treinar, não posso jogar, mas eu estou com meu filho também, é um amor da minha vida, é um dos privilégios mais grandes que eu tive de ser pai, vou estar com a minha esposa em casa, que a gente está sempre viajando. Então, isso que o espanhol fala de olhar o copo meio cheio, eu sempre tento, Ricardo, nos momentos mais difíceis, encontrar alguma coisa boa no cenário ruim, assim, né? E eu encontrava poder estar com meu filho, conviver com ele ali, e foram 8 meses, Ricardo, de processo de recuperação. E aí, Ricardo, quando eu voltei a treinar, e doía tanto meu tornozelo, doía tanto que eu falei, caramba, o doutor esqueceu alguma coisa aí dentro, não é possível, cara, ele esqueceu uma tesoura, alguma coisa aí dentro, de tanto que doía meu tornozelo, Ricardo, doía. Aí eu fui jogar com o Deportivo B. O Deportivo tinha o time B lá, o Fabril, eu ia jogar no B. Após eu voltar, o início... Isso já foi após a Copa, campeão do mundo? Não, campeão do mundo, isso foi em 96, início de 96, eu ia jogar o Deportivo B. Eles iam jogar lá na cidadezinha do interior lá da Galícia, eu ia jogar com eles, Ricardo, até porque aí fui lutando, a dor foi cedendo, até que eu consegui voltar e depois
joguei até 37, eu joguei mais 11 anos quase aí, depois da cirurgia, mas foi uma luta. Mas eu me apeguei um pouco a estar com meu filho. Eu falei, vou estar com meu filho, vai me ajudar, vai me dar paz aí de poder. E também volto naquilo, né, Ricardo? Eu já tinha sido campeão do mundo, não é que financeiramente, mas assim, do que a gente era no início. Eu já estava na Europa, né, há alguns anos, e eu falei, caramba, eu não posso reclamar da vida. Deus me deu muitas coisas, eu sou um privilegiado, eu sempre penso isso, sabe, cara? Eu me considero de verdade muito privilegiado. Então, eu falo assim, se eu reclamar de alguma coisa, eu falei, eu não posso reclamar de nada. Eu vou sempre trabalhar, vou sempre lutar, vou querer mais. E se eu puder conquistar mais, ter mais coisas, assim, eu vou tentar. Mas eu já me considero uma pessoa muito, muito privilegiada, entendeu, cara? Então Fantástico. isso me dá paz, assim, Fantástico. mesmo nos momentos. Esse foi um momento, você perguntou assim, bem difícil, Ricardo, assim, 8 meses, Mauro. juntou, né? Porque depois da cirurgia do joelho, que foram 4, eu voltei, joguei 4 jogos, depois mais 8 meses, entre uma cirurgia e outra, que foram 2. Foram 2. E aí também, quando eu comecei a voltar depois do tornozelo, eu não sei se por causa do tempo parado, eu tive que fazer mais uma cirurgia no adutor. Nossa. Eu tive que desinsertar o adutor. Ou seja, entre umas coisas e outras, foram 3 cirurgias, 2 anos e pouco, Ricardo, mas assim, eu continuei lutando, eu falei, vamos em frente, e assim, né, Ricardo, volto a te dizer, né, a gente... Com 26 anos, exato, com 26 anos, Ricardo, cara, assim, um momento bem difícil. Sabe o que me impressiona de verdade, você falando isso, é a capacidade de você substituir um pensamento negativo para enxergar aquilo que é muito positivo Sim, e que é importante para você e que te faz bem. Bem, E isso não só no âmbito esportivo, eu falo para a vida, porque quando chega as más notícias, o caos, ele vem sem avisar, né? E qual é o momento né? assim chave nesse ponto de você substituir o pensamento? É você começar a enxergar em volta de você aquilo que te traz alegria, aquilo que é o motivo pelo qual você vive. E existe um texto bíblico, Mauro, que fala assim, olha, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nossa, legal, hein? Eu acho que isso é fantástico. Quando você enxergar o caos, e ele é evidente, ele é real, está acontecendo, você está desempregado, a notícia ruim chegou, você está em dificuldade financeira, a família, sei lá, está dividida, você perdeu um emprego, o treinador colocou outro no seu lugar, você estava contando em ir para a Copa do Mundo e de repente você foi substituído, o outro entrou no seu lugar. Cara, traz à memória aquilo que te traz esperança. Ao invés de você reclamar, o Mauro agradeceu por ele ter a oportunidade de estar todos os dias com a família dele, vendo o crescimento, o desenvolvimento do filho pequenininho. Ao invés de você reclamar, eu sei que parece ser muito fácil, mas não é daqui. Eu sei como ex-atleta, eu sei como que é difícil. Eu fiquei fora de uma Copa do Mundo, mas ao invés de você reclamar, valoriza, porque você realizou o seu sonho, você chegou na seleção, você se tornou um atleta profissional. Agradeça mais do que você reclamar, porque se você não foi agora, você pode ter a oportunidade de ir numa outra Copa do Mundo. E se não for, olha de onde você veio e vê o tanto que você já avançou e cresceu na vida. Isso é fantástico, essa capacidade de você mudar esses pensamentos. Eu sei que não é fácil, tá? Eu sei que não é fácil, já aconteceu comigo também. E é assim, você vai encontrar, se você sair um pouquinho desse cenário de caos, desse ruído de que todo mundo está falando, você vai encontrar motivos para você continuar feliz, para você continuar trabalhando, para você se levantar de novo e fazer aquilo que você sempre gostou de fazer, né, Mauro? Agradecer, né, Ricardo? Eu falo assim, eu acho que tem duas formas, duas maneiras de você encarar a vida, né? Eu sempre falo assim, você ser grato por aquilo que você tem, ou você lamentar aquilo que te falta, né? Eu sempre falei, não, vou ser grato sempre pelas coisas que eu tenho, né? Do que olhar o que falta, né? Porque assim, tem uma frase que eu gosto que fala assim, que uma vida fascinante, ela é feita de muitas cicatrizes. É verdade. Então, Ricardo, tudo que eu sofri,
tudo que eu passei de dificuldade na minha vida, de verdade, tudo que eu sofri, tudo que eu passei de dificuldade na minha vida, me fez ser uma pessoa melhor, de verdade, assim, talvez seja, mas a pessoa que eu sou hoje, eu, assim, não me arrependo de nada. Perdi meu pai com 12 anos, foi muito difícil, porque, assim, acho que uma criança, um dos maiores medos é perder o pai, perdi meu pai muito cedo, mas, assim, também. Ricardo, tudo que nós somos, tudo que você é, essa pessoa incrível, inspiradora que você é em função das dificuldades que você Perfeito. passou. Se nós não Concordo. tivéssemos passado, eu Uhum. também, se eu não tivesse passado tanta coisa difícil na minha vida, eu acho que eu não teria essa sensibilidade, não seríamos quem nós somos, né? Então, acho que é difícil a gente lamentar porque essas dificuldades, essas adversidades, os obstáculos que a vida colocou na nossa frente, fez a gente ser uma pessoa melhor. Sem sombra de dúvidas, eu concordo com você 100%. São exatamente nos processos da vida em que a gente vai se tornando em uma melhor pessoa, né? Num vestiário, existem muitas cabeças pensando diferente. E existe um líder, que é o treinador, que vai escolher quem deve jogar e quem deve esperar, né? Como você, enquanto atleta, enxergava essa liderança, esse treinador? Ricardo, eu sempre respeitei muito essas decisões do treinador, porque tem uma frase muito comum no futebol que os jogadores falam muito: pô, o treinador não gosta de Não mim. gosta de mim. E eu falava assim: pô, ele pode não gostar mesmo de você, mas se ele achar que vai te colocar e o time vai ganhar, você pode ter certeza que ele vai te pôr para jogar, porque o cara quer, se tem alguém que quer ganhar, é o treinador, né? Porque se ele não te coloca, é porque na cabeça dele tem alguém que está entregando mais do que você. Então, para mim, Ricardo, eu sempre respeitei muito esse papel do treinador e eu tentei ajudar o máximo que eu podia, assim, porque eu com essa questão da empatia, eu sempre faço para as pessoas o que eu gostaria que elas fizessem comigo, assim. Então, eu sempre achei que era importante dar esse apoio, dar esse respaldo, porque eu também acho que um grande time, uma grande seleção, ela tem essa liderança que é tão importante do treinador, mas ela precisa de outras lideranças dentro de um vestiário. E não necessariamente somente essa liderança tem que ser o capitão que tem a faixa no braço. Eu sempre, independente de eu estar com a faixa no braço, não, eu era um cara ali que queria ajudar o grupo a vencer. Então eu estava ali sempre tentando tomar decisões para apoiar o grupo e tentando apoiar o trabalho do treinador, assim, tentando dar esse suporte que eu achava tão importante, ter essa liderança, vozes fortes no vestiário ali, para reforçar um pouco. Eu vou te dar um exemplo com relação a isso, Ricardo. Teve uma vez que o Irureta me chamou, eu estava lá Corunha há 10 anos, Eu trabalhei 11 com anos. ele, Você mal. trabalhou com o Já Irureta? no finalzinho da carreira dele no Saragossa. O Irureta, eu tenho um carinho, gosto muito dele. Mas uma vez, Ricardo, ele me chamou a atenção na frente de todo mundo por uma situação que eu acreditava que ele não tinha razão. Que eu achava, eu falei, não. Ele se equivocou. Ele se equivocou, ele se equivocou. Você acredita que ele me chamou a atenção? E estava no La Corunha, chega um momento que você, capitão do time, 12 anos no clube, você sabe que na Europa você tem um prestígio, uma moral muito grande, muito grande, muito grande. E ele fez isso, ele me chamou a atenção na frente do grupo. Ricardo, eu não falei nada, eu não respondi nada para ele, né? Não questionei o posicionamento dele. Depois eu fui no quarto dele e falei: professor, eu acho que o senhor está errado. Eu não concordo com essa colocação que o senhor fez na frente do grupo. Mas assim, por quê? Porque se eu questiono ele, e eu tinha toda o poder, a autoridade, a moral ali para questionar ele pelo tempo que eu estava no clube, pelo meu prestígio, mas para mim isso não seria bom para o grupo. É o que você falou, poderia ser bom para o meu ego, poderia me satisfazer o meu ego, Sim. mas isso para mim nunca foi o mais importante, mas não seria bom para o grupo. O grupo fala: pô, se o Mauro questiona, porque também eu não posso. Porque eu acho que eu estou ali no papel de capitão, no papel de ser exemplo. E ao contrário, se o Mauro não questiona, não discute com o treinador, não confronta ele, pô, quem somos nós para confrontar, entendeu, Ricardo? Então eu achava que era um momento ali de eu dar mais uma vez exemplo
e não questionar o que ele estava me falando, entendeu? Sentiu vontade, Mauro? Eu senti vontade, Sente, né? eu Porque senti vontade. Eu acho que é isso, tá em é do nós, ser humano, tá no né? ser humano, É do né? ser Mas humano. nesse momento você esmaga o É, seu ego pelo grupo. pelo grupo, né? Então você se protege e também você protege o grupo, né? Mostra para o grupo o seguinte: nem todo líder é aquele que fala mais alto. E o papel de exemplo, né, cara? Você tem que ter, né? Porque você sabe, o líder, o cara aqui, não. Tem um líder que ele é quietinho, Sim. você está dentro do vestiário da Thiago. seleção, prestes a entrar para a final Não. contra a Itália. Mauro. Qual eram as vozes, Mauro, que você ouve até agora? O que mais te marcou? Se é que tem. Antes de ir pro campo, Mauro. Esse Ricardo é Mauro, antes de ir brincadeira. pro Esse campo. Ricardo é Eu tava na brincadeira. televisão, Mauro, assim, ó. Ronda unha, Mauro. Não, Ricardo, mas aí eu vou ter que contar a história aqui. Puta. Não, porque assim, né, Ricardo? Esse foi, claro, você imagina uma trajetória que começou em 1990. Depois da Copa, com o Lazzaroni da Copa de 90, né? Aí tem o processo, Falcão, depois o Parreira, mas eu já tinha sido convocado o Falcão, ou seja, depois de 90 eu fui para a Copa, ou seja, eu peguei toda essa trajetória de 4 anos, de 90 até 94. Então, quando você está ali no vestiário, antes da final contra a Itália, vem todo o filme de toda essa trajetória, do trabalho, das eliminatórias, do sofrimento, das críticas. Tá tudo na cabeça ali, né? Então era um momento, sim. Classificou para a Copa no último jogo contra o Uruguai no Maracanã. Uau. Um caminho cheio de, né, Ricardo, de desafios, de dificuldades. Então, claro, você tá ali na concentração, naquele momento, que é o momento mais importante da minha trajetória até aquele momento, né? Contra a Itália, Arrigo Sacchi, Ancelotti de auxiliar, né? Você fala, caramba, essa baita seleção, Maldini, Baresi, Baggio, Costa Curta. E aí tinha uma tensão realmente muito grande, mas aí, claro, a história do Ricardo Rocha eu tenho que contar, porque essa aí foi o que, Ricardo, eu acho que essa história ajudou muito a gente ganhar a Copa, porque sim, tem um ambiente e muitas vozes, como você está falando ali, de um querendo incentivar, de outro querendo falar, de uma palavra aqui, vamos gente, que hoje é o dia mais importante da nossa vida. Cara, e quando o Ricardo Rocha pega essa pilha de fazer o discurso ali na pré-eleição, antes da gente sair no campo, né? Fala, gente, hoje é o dia mais importante das nossas vidas. Tudo que a gente fez desse trabalho, começou lá em 1990 até hoje, aquela geração de 90 que sofreu tanto, foi tão criticada. Hoje, se precisar morrer no campo, a gente tem que morrer no campo, vamos dar tudo. Hoje, se precisar, a gente vai ter que fazer que nem os pilotos japoneses lá na guerra e tal. E aí, quando ele vai nessa empolgação e todo mundo ali firme, né, Ricardo? Todo mundo prestando atenção. Aí, claro, quando ele vai falar os kamikazes e fala Kawasaki, pô, aí. Pô, temos que fazer que nem aqueles pilotos japoneses, os Kawasaki. Pô, aí o grupo se desmanchou. O nego rolava no chão, de tensão, virou um alívio, todo mundo relaxou, deu risada. Cara, de verdade que isso ajudou muito o grupo. Isso ajudou o grupo a ganhar o jogo. Olha isso. Pô, descontraiu geral. Romário Ricardo, você é burro pra caramba, não é Kawasaki, é kamikaze. Mas, Ricardo, foi uma coisa assim que marcou muito, assim, cara, porque o Ricardo, não, pior que hoje ele fala assim, não, eu fiz de propósito, eu senti que o grupo tava muito tenso. Não, mas Ricardo, esse momento assim, cara, teve uma contribuição grande pra gente ganhar, porque era um momento que jamais teria aquela descontração assim, de tanto nego dando risada no chão, o Romário rolando de rir, o nego não parava de rir. Ou seja, olha que coisa boba, cara. Ele meteu lá os Kawasaki em vez de meter kamikaze e ajudou, Ricardo. Olha que coisa. O Ricardo, que pessoa incrível, né, cara? Esse daí é demais, né? Personagem. Em um momento de grande tensão, alguém, por um equívoco ou de forma proposital... Equívoco, ele mente. Relaxou aquele ambiente, fez todo mundo dar risada diante de uma final de Copa do Mundo. Para você ver como a mente continua sendo o nosso maior campo de batalha. Verdade. Né?
Verdade. Você tá ali focado, Focado, centrado tá. naquilo, e de repente alguém falou algo assim, relaxou, fez você dar risada e É, você foi para dentro do campo, graças a Deus, isso mesmo. né, Mauro? Deu tudo certo. Nós estamos caminhando para o nosso final desse bate-papo. Eu tenho certeza que quem está do outro lado fez assim, ó. Ah, tipo, pô, tá tão bom. Mas se você tivesse agora diante diante do seu pai, o que ele diria do filho que você se tornou, do homem que você se tornou? Ah, Ricardo, eu acho que ele teria orgulho, assim, do homem, assim, né? Dos valores que ele me transmitiu, assim. Eu acho que tudo que ele esperava de um comportamento, de um filho, assim, de dedicação, de esforço, né? Porque eu sempre falo, o resultado, eu acho que está muito relacionado à dedicação, ao empenho, né? Então, a gente não controla o que vai acontecer dentro do campo, mas está focado, está determinado, eu sempre fazia. Então, eu acho que ele teria orgulho, assim, satisfação do que ele quis transmitir, assim, porque eu acho que a gente sempre espera que os nossos filhos sigam os nossos princípios, os nossos valores, né? E tanto meu pai quanto a minha mãe, assim, e meu pai que eu perdi muito cedo, eu acho que ele ficaria muito feliz, assim, de ver o cidadão que eu me converti, assim, né? Eu tento todos os dias que o meu comportamento, assim, continue honrando o meu pai, a minha mãe, que isso é um mandamento bíblico, É né, de isso. honre o seu pai, honre sua Uhum. mãe. E eu acho que a gente pode honrar eles através do que nós somos, de como a gente se comporta, sabe, Ricardo? Então, eu acho que ele teria Do grande homem que você orgulho, alegria, se assim, tornou, né? né? De uma pessoa do bem que tenta, da mesma forma que ele educou e me fez ser um bom filho, de passar isso para os meus filhos e deixar aqui alguma coisa melhor para quem vem depois da gente, né? Eu acho que ele teria orgulho de ver assim o cidadão que eu me tornei, assim. Muito bom, tenho certeza disso, tenho certeza que sim. Muito orgulho pelo homem que você é, pelo grande profissional, pela pessoa que você se tornou, por ter vencido todos os obstáculos que se puseram diante de você. Tenho certeza que ele teria um grande orgulho do homem que você é. Invertemos a ordem. Agora o Mauro de hoje está diante do Mauro Silva, lá com 26 anos, disputando a Copa do Mundo Mundo. em 94. O que que você diria? Eu diria muito o que eu acredito mesmo, né, Ricardo? Assim, ó, muita garra, muita determinação, e muita tranquilidade, muita serenidade, assim. Foi assim que eu consegui conquistar tudo, assim. Eu sempre estava muito focado, muito determinado, mas muito tranquilo, muito sereno, assim. E eu acho que isso ajuda demais as coisas darem certo, assim, na carreira de um atleta, assim, de você conseguir ter esse equilíbrio emocional que nós falamos, essa importância do mental, né? É, Então, isso me ajudou demais. Então, esse era o conselho. E depois, garra, determinação ali de acreditar, né? Tem uma frase que eu gosto muito também que fala que as pessoas que conquistam as coisas na vida são as pessoas que trabalham, são as pessoas que se esforçam, mas principalmente quem acredita, né? Fala que acreditar é poder, né? Eu vivi isso porque eu sempre acreditei, sabe, que eu poderia realizar os meus sonhos. E, claro, tanto no Bragantino quanto no La Corunha, né? Situações muito adversas, times modestos, né? E depois na seleção eu acabei alcançando assim títulos e objetivos impensáveis, sabe, Ricardo? Mas assim, por isso que são valores que tem tudo a ver com o que eu acredito, assim, de você acreditar e de você lutar por aquilo que você sonha. muito legal, Mauro. Diante, diante de tudo aquilo que você conquistou na sua vida, o que é sucesso para você? Sucesso para mim é ser feliz, Ricardo. Sucesso para mim é ter uma família que eu sou apaixonado pela minha esposa, pelos meus dois filhos, assim. Isso é o sucesso, é ser feliz. Para mim, as coisas mais importantes na vida são as coisas que o dinheiro não compra, sabe, Ricardo? Conhecimento, educação, uma família que você está feliz com eles. Isso para mim são as coisas mais importantes, assim, de você tentar ser generoso, de você ser grato, sabe? Esses valores para mim
são os mais importantes, muito além muito mais assim das questões materiais, sabe? Que não, de verdade, estamos aqui de passagem, a gente não vai levar nada desse mundo, então o que a gente puder fazer para ajudar os outros é o que eu acredito muito, sabe, Ricardo, que tem tudo a ver comigo. Diante de tantas coisas que você pode estar vivendo, a vida não te dá certeza de que você vai ser um grande ministro, de que você vai ser um grande jogador de futebol, ou jogadora, uma ministra, você vai ser um grande empresário ou empresária, que você vai ter muito sucesso, que você vai ser realizado. A única coisa que a vida garante é que ela vai ser dura. E aqui diante de mim está um cara que é um multicampeão, que venceu na carreira, que continua vencendo no pós-carreira, que continua sendo um grande homem de sucesso para sua família, que são as pessoas que estão com ele todos os dias. E ele fala que de tudo que ele ganhou, ele define o sucesso como felicidade, alegria, ser feliz. Aproveita a vida, você não tem garantia de nada, nós só temos a oportunidade do hoje. Sorria, divirta-se, faça com que as pessoas que estão em volta de você também se divirtam e tenham o prazer de conhecer você, porque isso é sucesso. Para alguns é a conquista, é a realização, para outros é ser feliz. Só que a realização e o sucesso, nós não temos a garantia disso, mas nós temos a oportunidade de todos os dias estimular essa felicidade, né? De sorrir, de buscar o belo, como o grande doutor Augusto Cury sempre fala, eu gosto de ler. Contempla o belo, olhe, procure em algum lugar que você vai enxergar. A vida é bela e a vida, ela é um presente. Mauro, incrível bate-papo, muito obrigado pelo seu tempo. Eu extraí coisas assim de você que eu tenho certeza que são pérolas, e para quem está tendo a oportunidade aqui de nos acompanhar, eu tenho certeza que também está muito feliz com esse bate-papo. Eu aproveito para te fazer o convite, clica aí no sininho, se inscreva no canal, compartilha com o máximo de pessoas que vocês puderem, para que essas histórias, e essa história em especial do Mauro, possa entrar em várias casas, levando alegria, levando sonho e levando muito trabalho, muita dedicação. Com tudo que nós falamos aqui, eu fico com a mentalidade de um cara que nunca colocou em xeque o seu potencial enquanto atleta. Pode ter enfrentado vários desafios e até visto diante de si alguns outros atletas com potencial para ocupar o seu cargo, mas sempre decidiu ser ele o mestre da sua mente e das suas emoções. Ou seja, eu estou aqui porque eu mereço, eu fiz por onde e esse lugar é meu. É assim que você deve enfrentar a vida e os desafios que você encontra. Esse foi mais um episódio de A Convocação. E agora, Mauro, você não vai sair daqui sem antes assinar. Que honra! Essa camisa que eu vou segurar aqui para você, eu vou pegar honra. aqui, ó. Caramba, Todos os meus convidados vão deixar aí registrado aqui nessa camisa, tá? Porque depois ela vai ter um lugar muito especial lá no meu escritório. Tá, então, por favor, capricha aí, vou te ajudar. Aqui, ó. Boa. Que Deus, ele é tão maravilhoso que ele realiza sonhos, né? Tá aqui diante de um campeão do mundo, um garotinho que com apenas 14 anos estava chorando de tanta felicidade com aquela conquista de 94. Deus é muito bom. E é como a Bíblia fala, Deus faz coisas maiores do que a gente imagina e sonha, né? Mauro Silva. Com admiração, tenho uma grande admiração por você, Mauro. Muito obrigado. Ó, gente, olha isso. Que lindo. Tá aqui, ó. Maravilha. Mauro, obrigado.
Uma honra, Que Ricardo. Deus continue te abençoando, mas muito, 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 muito em tudo que você desejar aí, ó, Não, nesse coração. Você, sua obrigado. casa, sua família, os projetos, tudo que você tem. Que Deus te dê muita saúde para você viver há mais de 100 anos, como você falou aqui no início do nosso Vou contar até bate-papo. 100, depois eu falo. Obrigado. Prazer. Esse foi mais um quadro da Convocação. Tchau, gente. Até a próxima.